Depois de 5 anos, a disputa pela herança bilionária do apresentador Gugu Liberato chegou ao fim. João Augusto, filho mais velho de Gugu, está com 23 anos. Quando o pai morreu, em novembro de 2019, ele tinha acabado de fazer 18. Nos últimos 5 anos, João Augusto se viu envolvido numa disputa judicial pela herança do pai, que dividiu a família. Conversamos com o João em São Paulo. Esta é a primeira vez que ele fala publicamente do assunto. Como é que foram esses 5 anos para você? Os 5 anos foram anos difíceis. Eu fiquei muito surpreso com o que aconteceu. Eu não tinha ideia do que aquilo iria se transformar. Na verdade, eu achava que tudo seria muito tranquilo, que a gente ia fazer a divisão dos bens tranquilamente, conversando com uma família, mas não foi isso que aconteceu. O apresentador morreu depois de uma queda em casa em Orlando, nos Estados Unidos. Você estava em casa quando aconteceu o acidente? Tava em casa. Você mora nessa casa ainda? É a mesma casa? É a mesma casa, sim. A gente ainda mora lá, eu moro lá com a minha mãe. Minhas irmãs não moram mais na casa, mas moravam lá também. Logo depois do enterro de Gugu, foi aberto o testamento. Segundo o documento, Gugu deixa 75% do patrimônio para os 3 filhos, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas, Sofia e Marina, de 16. Os outros 25% ele distribuiu entre os 5 sobrinhos. A irmã de Gugu, Aparecida Liberato, foi nomeada inventariante. A mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam de Mateu, não aparece no testamento. E foi aí que a briga começou. De um lado, os filhos e a família de Gugu, que queriam que a divisão da herança fosse feita exatamente de acordo com o testamento. E do outro, Rose Miriam, que entrou na justiça com uma ação de reconhecimento de união estável com Gugu. Se ganhasse, ela ficaria com 50% dos bens do apresentador. O meu pai tinha a ideia de que a geração dos filhos sempre apoiaria os pais. E por isso que o meu pai também não deixou nada para a minha tia, para o meu tio, mas deixou para os sobrinhos. Do mesmo jeito com a minha mãe. Ele deixou para os filhos, para se alguma coisa acontecesse com a mãe, nós estaremos ali para ajudar. O que eu sempre quis foi defender o desejo do meu pai, que é a única coisa que eu posso fazer agora por ele. A disputa se tornou pública e a intimidade de Gugu também. Durante toda a vida de Gugu Liberato, Rose foi a esposa, a mulher, a companheira, a mãe de seus filhos. Em nenhum momento Rose renuncia ao direito de união estável. Eles não se apresentavam como um casal. Pelos documentos que eu tenho, não há a menor condição de ser união estável. Em maio de 2020, o chefe de cozinha Tiago Salvático também entrou na justiça com uma ação de reconhecimento de união estável com Gugu. Ele desistiu da ação, mas tempos depois entrou na justiça novamente. Foi muito difícil, né? Meu pai era uma pessoa super discreta, ele não se envolvia em polêmicas, e era como se fosse a imagem do meu pai, aquilo, tudo que ele construiu, estava indo por água abaixo, né? As irmãs de João, Marina e Sofia, decidiram ficar ao lado da mãe na disputa. E João continuou ao lado dos primos e da tia Aparecida, responsável por cuidar do patrimônio. A família ficou meio dividida na época, né? Eu tinha opiniões diferentes das minhas irmãs e da minha mãe. E ficou um clima ruim, né? Mesmo morando na mesma casa, tinha um distanciamento? Sim, com certeza. Vocês chegaram a ficar, tipo, sem se falar, rompidos em algum momento? Chegou um ponto que a gente ficou um tempo sem falar, assim. E isso me deixa muito triste, porque o meu pai sempre falou para mim que a coisa mais importante na vida é a família.